Oficialmente de volta aqui no Sintonia Scores para falar sobre os playoffs da NHL. É hora do Hockey no Gelo. Agora, no Sintonia Scores, o tema é NHL. Hockey no Gelo que trouxe a não tão surpresa assim, né? Chegada de mais um time da Flórida. A gente teve lá a equipe de Tampa Bay Lightning chegando 3 anos às finais. Depois, nos últimos 3 anos, a gente teve aí a equipe do Florida Panthers chegando nas finais. Sendo que foram, nos últimos 6 anos, 4 títulos para as equipes da Flórida. 2 pro Tampa Bay Lightning, 2 aí para o Florida Panthers, que a equipe aí dos Panthers chegaram lá a perder para os fora de casa no primeiro jogo por 4-3, depois venceram 5-4 no segundo jogo, depois venceram em casa 6-1, fazendo a série 2-1 na série. Os Oilers chegou a empatar a série em 2-2, após vencer o jogo 4 por 5-4 a equipe dos Panthers. Depois 2 vitórias para os Panthers, 5-2 no jogo de número 5 e depois 5-1 no jogo de número 6, vencendo aí 4-2 a série. Série que a princípio parecia muito apertada, mas que no final das contas essa equipe dos Panthers acabaram tendo uma certa tranquilidade ali depois do terceiro jogo pra frente, né, Taylor? É uma tranquilidade que foi refletida dentro do rink nos principais jogos, né? Primeiro jogo perdeu para a equipe do Edmonton Oilers, que é uma equipe de camisa pesada dentro da NHL, perdeu por 4-3. Depois tivemos a vitória por 5-4 por parte do Florida Panthers, perdão, ia confundindo com o NFL Carolina Panthers, meu pai. E aí no jogo, sim? Eu tô rindo porque eu também confundi no primeiro jogo, eu também falei que era a equipe do Carolina que ia jogar. Pois é, aí no jogo 3 o Florida Panthers venceu pelo placar de 6-1, aí deslanchou. Aí tivemos um jogo mais tranquilo por parte dos Panthers, embora tenha perdido para os Oilers pelo placar de 5-4 no jogo 4, mas aí tivemos a vitória por 5-2 no jogo 5, vencendo assim por 5-2, vencendo por 3-2 no jogo 6. Aí sim tivemos a vitória do Florida Panthers por 5-1. E o Florida Panthers tinha eliminado já grandes equipes como o próprio Carolina Hurricanes. Agora sim o Carolina Hurricanes ficou pelo caminho por 4-1 na série. Eliminou também um dos grandes campeões do gelo, que é o nosso time é imortal, não, brincadeira. É o Toronto Maple Leafs, que é um dos principais times da NHL. Minha tristeza vitória mortal. Por 4-3. Jogo 7, jogo foi pro jogo 7. O Florida Panthers venceu por 6-1. 60 anos sem ganhar 60 título. anos sem ganhar título. Nós somos campeões do gelo. O Toronto Maple Leafs. E também eliminou aí o Tampa Bay Lightning. Eu lembro muito do nosso colega, o João Pedro, que falava que gostava muito do Florida Panthers por causa da sigla que era usada do Florida Panthers, que é FLA, né? Então já dá uma certa simpatia para alguns membros aqui desta rádio, mas de qualquer forma, parabéns aí à equipe do Florida Panthers, que já se desponta como uma potência do hóquei no gelo, o Eduardo. Você vê que desgraça pouca.
não é legal. Eu fiquei, né, comecei torcendo para a equipe do Toronto, dos Maple Leafs, depois fui chegando ali pro Tampa Bay Lightning ali no início dos anos ali 2014 até 2016 ali, né? Já tava torcendo para eles naquela época que eles estavam pegando o título direto nessa virada ali de 2010 para 2020 ali, né, na virada de década, para chegar em 2025 sou eliminado pelo Florida Panthers com a equipe de Tampa Bay. Depois a equipe de Toronto é eliminada pelo... Ainda sou obrigado a ver os caras serem bicampeões. Desgraça pouca, né? Não existe desgraça pouca, né, Taylor? Desgraça pouca é bobagem. Eu ia dizer um ditado, mas é muito pesado. Aí é tirar a rádio do ar. Que é um pra quem tá, ano, né? Exatamente, mas pro ano que vem, né? Dá pra gente sonhar, assim, a equipe de Tampa vinha parecendo que ia de fato disputar título, saiu no primeiro jogo, né? A equipe de Toronto finalmente, tipo assim, conseguiu pelo segundo ano consecutivo classificar e avançar da primeira rodada de playoffs, coisa que até ano passado não fazia, tinha mais de uma década, né? Então, assim, você começa a sonhar, você começa a enganar o seu coração, você fala, não, poxa, agora vai, né? Agora tá tranquilo, né? Tava feliz, assim, né? Desculpa o papo de torcedor, mas faz parte dos nossos momentos, né? E aquela história, foi jogar contra a equipe de Toronto. A equipe de Toronto me perde os 2 jogos em casa. E aí eu falo, não, perdemos. Beleza, perdemos. Tamo fora, tá tranquilo. A equipe de Flórida vai avançar, tá de boa. Aí, fora de casa, a equipe de Toronto, na casa do Florida Panthers, ganha os 2 jogos. Aí eu fico pensando, se você podia ganhar, por que você não ganhou em casa? Ah, tudo bem, faz parte. Que agora... tem que dar emoção. Não, aí você fala, não, ganhou 2 jogos, emoção, agora é possível, tá a gente vai avançar. Para quê? Para nada, só pra matar o nosso coração, entendeu? Ah, tá bom. Parabéns à equipe aí do Florida Panthers, que aliás jogou muito bem contra o time dos Oilers, vamos ser bem sinceros, mas eu tive a impressão de que os Oilers se entregaram depois que levaram 6-1, né? Até jogaram bem o jogo seguinte fora de casa e venceram fora de casa, né? Fizeram 5-4 no jogo 4 ali. Mas me parece que a equipe dos Oilers acabou se entregando do meio pro final dessa série de jogos, porque simplesmente a equipe no jogo 3 ela não funcionou, tanto que tomou 6-1. Conseguiu ainda recuperar um fôlego no jogo 4, mas assim, um jogo em que esse 5-4 foi muito explicado pelas suas questões de conseguir jogar bem nos power plays, né? Tanto que fez um gol de power play, mesmo que tenha levado o gol também, conseguiu trabalhar esse jogo, principalmente na defensiva, né? Desses power plays, conseguiu não ter tantas penalidades quanto em outros jogos, né? E aí consegue muito aos trancos e barrancos levar o jogo para a prorrogação, que esse 5-4 foi para a prorrogação e ali conseguiu. Mesmo caso que foi no jogo 2, quando houve a vitória da equipe dos Panthers, também foi um 4-4 no tempo regulamentar.
No primeiro jogo da série também a gente teve prorrogação depois de um empate em 3-3, né? E a equipe foi lidando e conseguindo se defender e conseguindo, principalmente nesse jogo 4, né? Trabalhar essa equipe, fazer uma rotatividade no gelo que não desgastou tanto os atletas assim. Jogou bem, mas em compensação, quando essa rotação não funcionou, quando acabou sendo uma equipe que gerava muitas penalidades, tanto que no jogo de número 3 a equipe dos Warriors somaram 85 minutos de penalidade, né? Levaram 3 gols de power play da equipe do Florida Panthers. O único gol dos Warriors nesse jogo, no jogo 3, veio de um power play. Depois a gente viu no jogo 5 novamente os Warriors sofrendo com penalidade, no jogo que menos teve penalidade, mas os Warriors sofreram, não levaram gol, mas por muita sorte. E depois, no último jogo, no jogo 6, novamente a gente viu a equipe dos Warriors sofrendo também com penalidade. Também um jogo que não teve tanta penalidade assim, mas foram 12 minutos pro lado dos Warriors contra apenas 2 pro lado do Flórida. Isso acabou não se convertendo em gols, mas não ajudou a equipe dos Warriors a conseguir se sair tão bem, apesar de que em quase todos os jogos a equipe dos Warriors chutou mais a gol, mas não foi efetivo, né? Chega a chutar, eu vi uma estatística, não vou lembrar o número exato, mas era coisa de 20 e poucos chutes para cada gol. E aí, Taylor, eu te pergunto, cara, como é que você enxerga esse Florida Panthers, né, que consegue dominar muitos Warriors, mas também esses Warriors que quando conseguiram trabalhar, foram para prorrogação, e quando o time não funcionou, levou goleada. Pois é, o time quando o Florida Panthers ou melhor, quando o Edmonton Oilers não funcionou, levou essa goleada, mas era uma equipe mais incisiva, né? Justamente quando teve os jogos mais equilibrados, né? Conseguiu buscar um pouco mais o power play, conseguiu fazer os resultados necessários, e isso se refletiu nos resultados, principalmente de 5-4 e também de 7-5, enfim. Foram jogos mais disputados, mais brigados, com mais dificuldades no gelo, com muito mais icing, mas em compensação tivemos as vitórias por parte da equipe do Edmonton Oilers contra um Florida Panthers que se mostrou superior durante toda a série das finais da Stanley Cup. E aí o resultado foi o título da equipe do Florida Panthers, nesse momento aí por 5-1 e também por 6-1, principalmente nos jogos nos jogos 4 e 6 das finais da Stanley Cup, o Eduardo. Pois é, e me pareceu que os Warriors tinham uma vantagem de chegarem um pouco mais descansados, né? A equipe dos Warriors o tempo inteiro estava conseguindo essa classificação antes da equipe de Flórida, né? Fez um 4-2 contra o Los Angeles Kings, depois um 4-1 sobre os Vikings, depois o Dallas Stars foi um 4-1 também, e o Flórida veio ali de um 4-1 contra o Tampa Bay, que até deu uma descansada para a segunda fase, mas que teve que esperar o Toronto chegar ainda algumas rodadas. Depois fez um 4-3 contra o Toronto. Depois foi um pouco melhor, fazendo um 4-1 contra o Carolina Hurricanes, né?
Mas o Flórida teve jogos com muita prorrogação, muitos jogos que a equipe do Flórida teve dificuldade de conseguir pontuação, demorou para avançar, principalmente para a equipe do Toronto. Teve um jogo da equipe do Florida Panthers que ele foi para a segunda prorrogação e os Hornets, mal ou bem, não lidaram com essas intempéries ao longo das finais. Isso para mim me dava uma certa vantagem para os Hornets, que não sei se de fato refletiu no que eles fizeram no gelo, né? A equipe dos Panthers de repente até se explique porque os primeiros jogos não tão bons assim, né? Mas que também é aquilo. 3 dos 6 jogos também foram para prorrogação, então não sei se a equipe dá para jogar que a equipe dos Panthers conseguiram a vitória porque estavam mais quentes, ou se a equipe dos Orioles não fez valer o seu descanso, né? Para cima dos Panthers, que eu realmente acreditava, pelo menos numa dificuldade maior da equipe do Flórida, por conta de se pegar um time mais descansado, né? Bom, o que dá para falar justamente sobre essa situação do Carolina Panthers é justamente sobre se aproveitar sobre essa falta, né, de descanso, usar dessa resiliência da falta de descanso, em especial dos jogos em que a equipe do Carolina Panthers, ou do Florida Panthers, acabou tendo que abdicar de seu descanso para jogar prorrogações e tal contra o Edmonton Oilers, que mesmo descansado ainda assim não conseguiu bater de frente com a equipe do Florida Panthers. Isso mostra a qualidade da equipe da Flórida, da equipe de Sunrise, que conseguiu esse grande feito de ser campeão da Stanley Cup. Aliás, é interessante, né? Eu tava até me perguntando, né? Por que o Florida Panthers não leva o nome da cidade? É porque realmente seria muito incoerente, né? Um time de hockey no gelo se chamar Sunrise, né? Ia ser meio estranho mesmo, Eduardo. Sim, pois é. E olha, o Sam Bennett, né? Do MVP, né, do Florida Panthers, dos playoffs, tá aí como a free agent nessa temporada, tá negociando com o Florida para ficar por lá, e segundo ele não quer sair, ele quer ficar em casa, quer ficar no lugar onde ele já tá feliz jogando, né? Ele foi para 2021 pro Florida depois de jogar com o Calgary Flames, né? E hoje é uma das peças mais importantes do time da Flórida, né? Quem também tem destaque foi o Matthew Tkachuk, né? Que anunciaram depois de tudo que aconteceu que ele jogou lesionado parte das finais. Ele teve uma fratura de uma hérnia, rompimento do músculo, né? Adutor de uma das hérnias acabou sendo fraturado, e mesmo assim ele foi pro gelo, né? As questões aí da equipe do Flórida de pós-temporada, né? Jogar lesionado nunca é uma boa, né, o Taylor? Mas aparentemente para as equipes de hockey não é a primeira vez que a gente escuta o pessoal indo pro gelo lesionado com uma certa frequência. É normal, né? Normal, faz parte também do hockey, que é um esporte de alto risco, né? De contato também muito mais forte, principalmente dos encontrões. Então faz sentido também lidar com as lesões, né? Principalmente os jogadores do Florida Panthers e da equipe do Edmonton Oilers, que tiveram a temporada completa. Então não tem jeito, vão ter que ficar com os principais jogadores também reclusos ao departamento médico, Eduardo. É isso, Taylor, vou agradecer a sua presença, vou pedir o seu destaque final, que a gente vai encerrando por aqui. É mais uma edição do Sintonia Scores, o Sintonia Scores que volta
no último domingo de julho, já falando de como é que foi o draft da NBA, o draft da NHL, como que estão os preparativos para a próxima temporada, quanto da NHL quanto da NBA e também da NFL, que já vai começar ali início de setembro, e depois a gente volta no último domingo de agosto para saber como é que vem as temporadas aí de cada uma dessas ligas americanas. Taylor, obrigado pela sua presença aqui no Sintonia Scores. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que estão ligados aqui na Sintonia Esportiva, no Sintonia Scores e também no eduardocouto.wordpress.com. Só lembrando também, né, que estaremos trazendo todas as informações do draft da NBA e da NHL dentro do nosso site, radiosintoniaesportiva.com.br, também fazendo todo esse scout dentro do draft da NBA, então vale a pena você acompanhar. Meu destaque final fica justamente sobre a NFL, que começa em setembro. Teremos toda essa expectativa, principalmente para a NFL São Paulo Game. O primeiro jogo foi incrível entre Philadelphia Eagles e a equipe do Green Bay Packers, e agora teremos duas equipes que são campeãs da NFL, e teremos mais uma equipe campeã, na verdade mais duas equipes campeãs da NFL, o Los Angeles Chargers e a equipe do Kansas City Chiefs, que tem simplesmente o melhor quarterback do mundo na atualidade. Teremos o melhor quarterback do mundo jogando em solo nacional. O atual vice-campeão da NFL. Vai ser um jogo super legal. Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, dia 5 de setembro na Neoquímica Arena, o Eduardo. Temporada de grande renovação. Abraço a todos, bom domingo a todos e boa noite. É isso, obrigado, Taylor. Temporada de renovação pro Patrick Mahomes, que chegou como um mega herói depois da sua pior temporada da carreira, vencendo 14 dos 17 jogos, chegou até o 10º jogo vencendo tudo, né? Acho que perdeu só na 11ª semana, ali no 11º jogo, e acabou sendo derrotado nas finais, uma derrota um tanto quanto melancólica pro Patrick Mahomes. Dá a impressão de que o herói caiu, né? Finalmente, e foi um tanto quanto trágico, mas bom jogo da final. Aliás, quero até rever, deu até saudade desse jogo. Mas é isso, dito isso, gente, o Sintonia Scores vai ficando por aqui. Voltamos daqui a 30 dias, vamos lá, o último domingo de julho, pra gente bater um papo aqui sobre as ligas americanas. Gente, aquele abraço e até a próxima!